de Manhattan, em Nova York, justamente fazendo protestos dada a invasão da Rússia em território ucraniano. Temos informações agora dos Estados Unidos também, Felipe? O Eliseu Caetano está conosco, diretamente dos Estados Unidos. Eliseu, boa tarde, seja bem-vindo. Trouxe aqui alguns dados de toda a situação que nós vimos desde as primeiras horas da manhã de hoje, depois dessa invasão russa, das manifestações de líderes internacionais. Mas a questão que se tem é qual é o poder que essas declarações têm numa Rússia que parece que calculou cada ato que ela vai fazendo e sempre passos adiante do que imaginava o Ocidente. Olá, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde para toda a audiência da Jovem Pan. Antes de mais nada, quero dizer que é uma honra participar pela primeira vez do Entre Linhas. Seja bem-vindo à família Jovem Pan News. E agora a gente vai falar sobre esse assunto que atrai a atenção de todo mundo desde as primeiras horas dessa quinta-feira. Eu estou participando ao vivo de toda a programação da Jovem Pan News desde 11 horas da noite de ontem, pelo horário local aqui dos Estados Unidos, cerca de poucos minutos depois que a invasão russa foi detectada lá na Ucrânia. E respondendo à sua pergunta, Piotr, os principais analistas políticos aqui dos Estados Unidos e até os analistas brasileiros que moram aqui, como é o caso do nosso companheiro de Jovem Pan, Rodrigo Constantino, são unânimes, uníssonos, né, em dizer que aparentemente o Kremlin não tem medo dessas sanções que os Estados Unidos, OTAN e Companhia Bela, né, todos os parceiros mundo afora, podem fazer contra a Rússia. De acordo com todos esses especialistas, eles foram muito cirúrgicos, eu diria assim, nessas afirmações. Todos os passos dados por Vladimir Putin e pelo governo russo até o momento demonstram e comprovam que a Rússia já sabia de todas essas possíveis retaliações e mesmo assim optou por invadir o território ucraniano. Aqui nos Estados Unidos existem várias hipóteses sendo discutidas até o momento. Uma delas é a questão do gasoduto, do Nord Stream 2, que já está pronto, é um importante gasoduto que liga a Alemanha e a Rússia. Como a gente sabe, tem falado isso aqui ao longo da programação também da Jovem Pan News, a expectativa do mercado é que nos próximos 20 anos a produção de gás ali na Europa se reduza a 50% do atual modelo que está em vigor. E somente a Rússia seria responsável por suprir 37% desse número de 50% que estaria faltando. Ou seja, a Rússia sozinha poderia reabastecer praticamente quase toda a Europa. E por isso, essa preocupação dos países lá da Europa com relação a como lidar com a Rússia nesse momento, porque existe aí uma situação de dependência não tão distante assim, né? Porque 20 anos está logo ali. Uma outra questão também levantada seria uma possível parceria entre Rússia e China, tendo em vista que ainda há pouco, há cerca de 20, 30 minutos atrás, Taiwan confirmou que aviões militares chineses foram vistos sobrevoando o território ali bem próximo da ilha e Taipei, obviamente, emitiu um alerta porque também, como a gente sabe e acompanha aqui na Jovem Pan News, a China há 2 anos reivindica a ilha de Taiwan para fazer parte de seu território novamente, não aceita a independência da ilha. Então, são duas questões que estão sendo levantadas agora sobre os motivos que estariam fazendo o Kremlin ir adiante nessa decisão de invadir a Rússia. Enquanto isso, de acordo com a ONU, pelo menos 5 milhões de pessoas podem buscar refúgio no mundo inteiro. Seriam 5 milhões de ucranianos, pelo menos, que deixariam o país às pressas. Aliás, essa fuga da Ucrânia já aconteceu. O telespectador da Jovem Pan News e também da internet consegue ver aí nas imagens o trânsito completamente parado. São imagens ao vivo da Ucrânia. O trânsito está completamente parado em todas as cidades. Todas as imagens que chegam das principais agências de notícia e de TV de lá mostram o desespero dos ucranianos tentando deixar o país através ali das fronteiras com os países vizinhos da União Europeia. Os Estados Unidos, em parceria com a Letônia e com a Polônia, criaram ali corredores
para que esses refugiados saiam e sejam retirados desses países através de aeronaves militares americanas que já chegaram na manhã desta quinta-feira, tanto a Letônia quanto a Polônia. Não se sabe ainda para onde esses refugiados serão levados, mas eles vão sair desses países ali mais próximos, porque a Polônia e a Letônia já ficaram juntas aí com pelo menos 1,5 milhão de refugiados até o momento. Uma outra informação que chega de momento também lá da Ucrânia, e é informação de última hora aqui na Jovem Pan, é que além dessa corrida, dessa fuga para deixar o país, os ucranianos também correram para sacar o que eles tinham nas suas contas bancárias. Isso a gente acompanhou durante toda a manhã aqui na programação da Jovem Pan, vimos imagens através das transmissões ao vivo, e agora chegou uma notícia de lá de que o Banco Central da Ucrânia suspendeu os saques em moeda estrangeira e limitou o saque em moeda local, que as pessoas podem retirar aí de caixas eletrônicos. As medidas ocorreram no momento em que as pessoas faziam fila para tentar resgatar, sacar esses dinheiros, né, para comprar água, comprar comida, deixar as cidades nessa que pode ser a maior guerra da Europa já nos últimos 80 anos, viu? Enquanto isso, as bolsas do mundo inteiro registraram quedas astronômicas, de acordo com informações do nosso analista financeiro Samidana, as principais bolsas ou fecharam ou estão operando em queda até o momento. Daqui a cerca de 4 ou 5 minutos, está prevista uma entrevista coletiva de imprensa a acontecer lá na Casa Branca, em Washington, onde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar uma nova rodada de sanções. A expectativa é que sejam novamente sanções econômicas contra a Rússia, como eu disse no início do nosso link ao vivo, que aparentemente não tem medo das sanções econômicas. Vamos ver se vem aí algum tipo de intervenção militar. Tudo porque hoje, no fim da manhã, por pelo menos 1 hora, o presidente Joe Biden esteve em conversa com os líderes do G7 e com também lideranças de outros países, parceiros, colegas, para que juntos eles tomassem essa decisão de o que fazer caso a Rússia continue com essa invasão militar à Ucrânia. Aliás, o termo guerra, Piotr, não está sendo utilizado ainda aqui pela imprensa dos Estados Unidos. Eu acredito que em boa parte da imprensa do mundo, apesar de já se tratar de uma guerra, não é verdade? Eles usam invasão militar russa, mas ainda estão muito reticentes com relação ao termo guerra, uma vez que os soldados ucranianos já estão se rebelando. Sim, e seguem lutando, obviamente, para manter a paz e a ordem em seu país. Enquanto isso, os soldados russos avançam, viu? Mais de 7 cidades já foram completamente tomadas pelos russos, inclusive com bandeiras russas hasteadas nos prédios mais importantes, nos prédios públicos dessas cidades em questão. De acordo também com informações que vêm lá da Ucrânia, 5 aviões russos foram abatidos, 2 helicópteros. O governo russo nega essa informação e há uma expectativa aí já que o número de feridos e de mortos seja alto, viu? A gente tem acompanhado e estamos tentando fazer uma averiguação da quantidade exata até o momento de mortos e feridos.